Excede. É uma super vitrine para cineastas e artistas de vários segmentos, personalidades da nossa sociedade. Excede. Entretenimento e serviço social. No ar, Excede. Um espaço fantástico, Museu de Arte Sacra, História de São Paulo, que mostra hoje Alma do Colecionador. Isabela Blanco, Jorge Brandão, curadores, nos falando da alma do colecionador. Pois bem, essa exposição eu idealizei essa loucura que a gente normalmente aqui no museu a gente faz uma exposição com um colecionador só. E essa daqui a gente está juntando 30 colecionadores. Então a gente idealizou isso e realmente virou uma loucura, porque você contatar todos os colecionadores, tentar trazer, porque todo mundo acha que vai trazer as 2.000 peças, eu falo assim, não, é a alma do colecionador que a gente quer dizer, falar sobre colecionismo. Então, é uma coisa inédita em museu, porque normalmente colecionador se traz 2, no máximo um, 2. Jorge, São Paulo se destaca em termos assim, até mundial, com relação a museus. E esse particularmente, um show. Fala um pouco do Museu da Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra é um prédio que é tombado pelo IPHAN e é o único dessa arquitetura colonial e ele abriga o museu, né, todo. Né? Então ele tem essa importância já pelo prédio e abriga esse acervo muito grande que é de arte sacra. Né? E a gente quis diferenciar essa exposição no sentido de trazer coleções que vai do brinquedo à arte sacra, entendeu? Justamente para celebrar o colecionador. A Isabela também é colecionadora e além de curadora na exposição. É verdade, Isabela Blanca, uma querida amiga. Ela bem-vinda ao Excede de novo. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu estou muito contente de ter sido convidada pelo Jorge Brandão e pelo Museu de Arte Sacra para fazer parte da curadoria dessa mostra, porque eu tenho uma especialidade em antiguidade de muitos anos, sou colecionadora, e como o Jorge estava dizendo, o nosso intuito neste evento, nessa exposição, é mostrar a alma do colecionador. Não importa o valor pecuniário da coleção. Da coleção. Você pode ter uma coleção artística, uma coleção histórica, como nós temos, de primeiras edições de revista, uma coleção curiosa ou sui generis, como uma pessoa que coleciona abacaxis, objetos em forma de abacaxis, até brinquedos e discos antigos. Então, a ideia é mostrar que vale tudo no colecionismo e tentamos, com esse esforço, captar a alma do colecionador. Não percam, está excepcional, curiosíssima. Isabela Blanco, Jorge Brandão. Laís Helena nos mostrando ovos. Como assim? Então, essa coleção ela tem um caráter mais decorativo e ela é uma coleção de Páscoa, que nós gostamos de comemorar a Páscoa. E o ovo é um objeto muito simbólico, porque ele simboliza o renascimento, uma vida em promessa, a ruptura, ele se quebra e deixa nascer uma coisa nova, uma esperança nova, que é o que a Páscoa simboliza.
E essa coleção sai das vitrines em casa, não é uma coleção muito grande, mas enfeita, ela é usada, vai para a mesa e as crianças adoram, tem ovos que podem ser manipulados, tem outros mais frágeis, mas enfim, é uma coleção que me agrada muito e que cresce um pouquinho todo ano. Então é uma coisa muito lúdica, muito gostosa. Muito legal mesmo. Ovos de Laís Helena. Bom te ver. Guilherme Camargo vai nos falar de livros. Como é bacana livros e livros antigos. Guilherme, que bacana colecionar livros antigos. Ah, colecionar livros antigos, em primeiro lugar, você tem que gostar de ler. Você praticamente você descobre os autores, os melhores autores, e depois, paulatinamente, você vai conhecendo os temas que mais te interessam. Mas depois você acaba descobrindo as edições, as primeiras raras edições do que sobraram, uma vez que muita gente joga fora. O que você trouxe nessa coleção? Nessa coleção eu trouxe uma Bíblia muito antiga. Aliás, ela não é muito antiga, ela é uma edição do início do século passado, mas ela é rara porque só foram editadas 200. Então, são livros numerados, ela tem um número e diz quantos foram editados naquele ano dessa Bíblia. Como foi feito? Na Áustria, então, em homenagem à rainha da Áustria naquele tempo, na arquiduquesa, a capa em couro, num trabalho magnífico, sensacional. E é um livro que eu achei que combinava muito aqui com o Museu de Arte Sacra. E aqui eu estou vendo caricaturas dos tempos, por exemplo. Caricaturas dos tempos é do Belmonte, é uma primeira edição. O Belmonte era um caricaturista ótimo. É uma longa história, ou um monte de livros legais. Bom te ver, Guilherme. Obrigado Guilherme mesmo. Camargo. Obrigadão. Sidney Paulo nos mostrando brinquedos antigos. Que delícia, Sidney. Pois é. Que bom gosto. Já trabalho há 33 anos com brinquedo antigo. Fala um pouco da onde você busca, o que você mostra. Olha, é mais experiência, né? Longo tempo, então eu sou muito procurado, tenho um site, né? Tenho o brinquedosraros.com. Você compra e vende. É uma empresa. Compra, vende, restaura, né? Restauração também. Especializada em restauração de brinquedo. O que já passou pelas tuas mãos assim que você, brinquedo. de repente, falou, nossa, uau? Sim, brinquedos maravilhosos, coisas... Quais os mais raros? Olha, atualmente, com a internet, o sentido de raro está meio dúbio. Mas brinquedos brasileiros em bom estado, certos brinquedos são bem raros, bem raros. Eu digo a nível mundial, né? Ah, que bacana. Como nos joga para momentos legais de infância, né? Sim, para nós que vivemos, né? Os anos 60, os anos 70. É muito legal. Hoje em dia as crianças não ligam muito para brinquedo, né? Virou É mais o computador, o telefone. É mais né? o tablet, o telefone celular, né? As crianças estão mais ligadas na tecnologia, o que por um lado é bom também. Tem data esses brinquedos? Sim, todo brinquedo é levantado um histórico, principalmente o fabricante, né? Se não tiver o fabricante, já é uma coisa assim que já começa a complicar. Mas identificando o fabricante, identifica-se o período e a data. Por exemplo, Tá. os que eu trouxe são só
brinquedos fabricados no Brasil. A minha intenção foi De que época? homenagear a indústria brasileira. Dos anos 60, a maioria, tem um aqui dos anos 50, a maioria dos anos 60. Teu contato, Sidney. Brinquedosraros.com ou telefone 3884-1202. Bom te ver, Sidney. Sucesso. Obrigado, você também. Valeu, Sidney. Você também pode assistir o programa E7 pela TV web tvE7.com.br. Clique em Mais E7 e terá acesso aos programas anteriores. tvE7.com.br. Acampamento VIPs. O acampamento VIPs é o lugar ideal para a realização de eventos. Contamos com uma ótima infraestrutura composta de alojamento, refeitório e um amplo complexo esportivo. Diversão garantida, com todo o conforto e qualidade. Nicolau Amaral vai nos falar de abacaxis. É lindo e é interessante, por dois motivos. Por que descascar abacaxis também? Olha, isso é uma expressão que veio da época do Segundo Império. Quando Dom Pedro II foi deposto e iniciou-se a República, o pessoal, porque o abacaxi era o símbolo da monarquia, era a fruta mais nobre. Por quê? Porque ele tem coroa, né? É a única fruta que tem uma coroa. Então, quando Dom Pedro II foi deposto, criou-se essa expressão. Isso é como descascar o abacaxi. E de lá para cá, e a gente continua descascando abacaxi até hoje, né? Que interessante. Agora, é um fruto belíssimo, né? É maravilhoso, né? Eu acho um fruto lindo. Eu sempre gostei muito de abacaxi, que a gente chamava até de ananás, né? Tem muito a ver com a minha infância. Com a nossa. Com a nossa, né, Youssef? Com a nossa. Aí o que aconteceu é o seguinte, um dia eu estava no Rio e eu vi esse primeiro abacaxi, que é um verdinho, eu falei, que peça bonitinha, comprei. Aí virei para um amigo e falei assim, eu vou começar a colecionar abacaxi. E coleção, você sabe, o fator principal é que você dá uma oportunidade a seus amigos, né, de te darem presente, porque a coisa mais difícil é dar um presente. Então, a maioria da minha coleção, não que eu não tenha comprado vários, eu devo ter mais ou menos hoje uns 150 abacaxis. O que aconteceu? Os amigos começaram a dar abacaxi, então facilitou na hora de alguém me presentear. E a coleção vai indo por aí. Qual o mais raro? Olha, eu gosto muito desse abacaxi, que é um anjinho em cima do abacaxi. Ah, estou vendo. Tá? Isso daí, inclusive, fez parte do catálogo, é um Limoges em torno de 1890, por aí. Tá? Então, esse eu acho mais raro. Tá? E ele é um paliteiro. Né? Olha isso, que interessante. Ele é um paliteiro. Geralmente, você tem no Brasil muito paliteiro de prata. Tem grandes colecionadores. Mas um paliteiro com essa... Porque ele é muito delicado, então ele quebra. Né? E o meu está inteiro. O que representa o escravo puxando um abacaxi? Olha, aquilo ali é um brinquedo, né? É um Black Amour de madeira e o escravo puxando um abacaxi. Isso é um porta-joias. Conheci uma pessoa que é muito feliz com tantos abacaxis. Nicolau Amaral. Prazer imenso.
Uma história interessantíssima. O Bernardo, ele tinha uma coleção de cédulas e moedas. Não continuou, porque nenhum dos filhos quis prosseguir. Deixou de lado este e recomeçou uma outra muito interessante, falando de futebol. É mais ou menos isso, Bernardo? É isso mesmo. Eu realizei um sonho, que era comprar um apartamento na praia, vendi a minha coleção. Você tinha cédulas e moedas? Cédulas e moedas, 4.500 moedas, 3.500 cédulas do mundo inteiro, que eu colecionei durante 25 anos. Do mundo todo? Você tinha aquelas antigas romanas, por exemplo? Moedas romanas, eu tinha muitas cédulas de réis, Brasil Colônia, Brasil Império, desde a parte de tudo que você imagina de moedas eu tinha. Mas a história bacana é que ele continua ligado a futebol agora, é isso? Eu continuei com um grupo de amigos, eu sou diretor social e de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira, e eu continuei frequentando os encontros, né, as vendas indiretas, né, de quarta e de sábado. E acontece que me convidaram, falou, Bernardo, você continua com a gente jantando, por que você não faz algum tema? Escolhe um tema e começa tudo de novo. E aí me conseguiram convencer e eu fiz de futebol, eu comecei a fazer de futebol. Copas do Mundo. Só sobre Copas do Mundo de futebol. Tenho mais de 1000 peças do mundo inteiro de todas as Copas. E aqui você mostra? Olha, a que eu gosto mais aí foi a primeira, são 200 pesetas guinenianas, ela é da Copa de 70. A Copa de 70 marcou, por quê? Até o ano de 66, nós só tínhamos medalhas sobre futebol. E a partir de 70 começaram a fazer moedas, moeda aquele que tem o valor facial. Então tem um valor de 2 ou 3 países começaram a fazer, me foge agora o nome deles, né, mas eu tenho as 3, começaram a fazer essas moedas, né, com valor facial comemorativas, como o Brasil tem hoje na Copa de 2014, lançou várias delas. A primeira sua é a Rimé. Essa aqui da Rimé, da Guiné Equatorial, foi a primeira moeda quando eu recomecei a minha nova coleção. São 200 pesetas guinenianas e é uma moeda que eu tenho com muito carinho porque ela foi a número 1, né? O Patinha tinha a número 1, essa é minha moeda número 1. Que bacana. Bernardo nos mostrando então aqui, neste evento, moedas ligadas à Copa do Mundo. Na alma do colecionador, José Francisco Queiroz, com revistas número 1. Que interessante. É curioso. É uma brincadeira que começou há mais de 40 anos passados e acabei arrumando um acervo interessante de revistas brasileiras só número 1. Só estou vendo Pato Donald. Pato Donald. Para mim é a maior relíquia dessa coleção porque é a primeira publicação de 1950, que foi onde começou a Editora Abril. Então, para mim, é um marco importante essa revista, talvez a coisa mais importante dessa coleção. Qual é a tua busca? Porque são muitas revistas. São, mas curiosamente, eu descobri isso só com o passar do tempo, é enorme a quantidade de revistas que são lançadas no Brasil. Algumas delas acabam não vingando. Não vingando, né? E outras são tradicionais, que estão no mercado aí até hoje. Você tem a número 1 da Manchete? Não tenho. A Manchete é de antes. Do Cruzeiro? Não, essas são. A do Cruzeiro é da antiga demais. De 20 e tal. Tô a cata, se aparecer doador, até porque a coleção nesse momento deixa de ser minha. Eu estou doando para a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu trabalho, porque eu quero que esse acervo tenha uma utilidade para os estudantes, para os professores e, acima de tudo, eu espero que essa coleção não acabe, porque revistas número 1, esse mês estão sendo lançadas revistas número 1. Então, o Instituto Cultural assumiu o compromisso de manter esse acervo vivo e daqui 20 anos nós vamos lembrar desse momento, dessa exposição, e que naquela época tinha aproximadamente 900 títulos de revista número 1, e tomara que chegue nos 2000. Dá um contato. As revistas estão digitalizadas, estão no site da SPM, no ícone do Instituto Cultural, nós temos lá o Instituto Cultural, é só entrar no site espm.br e lá vai ter acesso
a todas essas publicações. A coleção também é uma arte, mas a alma do colecionador, como o José Francisco Queiroz, encantador. Parabéns. Muito obrigado. Fico feliz com essa oportunidade, uma exposição tão variada, fantástica como essa, e descobrir muitas pessoas colecionando obras, verdadeiras obras de artes em vários segmentos. Acho que um marco importante para a cultura brasileira. José Francisco Queiroz. Obrigado. Olha que bacana, Lola Melnick por aqui apresentando um trabalho super legal de cristais. Uma grande apresentadora de TV também. Bom te ver, Lolinha. Bom te ver também. Conta do teu trabalho. Meu trabalho, trabalhando como sempre muito com rádio, com a televisão e agora curtindo, desfrutando muito essa coleção, essa exposição. Eu te descubro a cada momento. Eu sei que você gosta de dançar muito. Te acompanho nos domingos, naquelas danças de salão que você faz. E agora com cristais. Na verdade, não é que eu gosto de dançar, eu sou bailarina, mas cristal é uma coisa, é paixão de pequena. Cristal, pedras preciosas, eu sempre gostei muito. E é uma coisa que meu pai ainda inculcou em mim. Então, não sei se ele que descobriu essa paixão em mim. E Lola, cada peça linda. Obrigada. É que trabalho dessa empresa, desse designer é maravilhoso realmente. Dá para ver cada detalhe do animal, mostra muito as intenções, as características de cada um animal. Realmente é um trabalho magnífico. Sucesso Obrigada. sempre. Linda. Lola Melnick. Cerâmicas portuguesas da região de Porto, que nos mostra João Paulo Toledo. Bem-vindo. Muito obrigado. Esta região do Porto é muito rica em cerâmicas. Ela foi muito rica do século XVII ao XVIII, ao começo do XX. Havia um grupo de fábricas muito importantes, dentre elas a Santo Antônio do Porto, as Devesas e a JP Valente, além das mais antigas, Miragaia, Massarelos e Carvalhinho, que tiveram pequena duração. Para o Brasil, o mercado, na época, mais importante de Portugal, veio praticamente mais da metade da produção portuguesa dessa época, do 19, principalmente na época do Império. O que você mostra aqui? Aqui eu mostro pinhas. Essas são pinhas pequenas por conta da exposição, mas as pinhas chegavam de 20 centímetros até 80, 90 centímetros de tamanho. Onde eram utilizadas onde? Elas serviam de enfeite para as casas antigas, elas ficavam no topo das casas, nos jardins, nos palácios e nas fontes. Eram elementos de decoração arquitetônica. Pinhas da região do Porto. Sucesso. Obrigado. Prazer imenso.
Dr. Paula Santos nos falando de uma obra lindíssima, um relógio com fotos de Dom Pedro. Exato. Esse relógio foi feito na época em comemoração ao casamento dele com Dona Amélia, e retrata o interesse dele em demonstrar que ele seria fiel a ela, que seria então amor e fidelidade, seria o símbolo desse relógio. Você tem coleção de relógios? Tenho uma pequena coleção de relógios. O que você tem na tua coleção? São geralmente curiosidades, né? Os relógios são geralmente do século XIX, século XVIII, e são relógios que, na realidade, cada um deles com seu formato peculiar. Qual você classifica como mais raro? Olha, eu tenho esse relógio de sol, que inclusive tem a característica de que, ao meio-dia, uma lente incendeia um paviozinho de um canhão e ele atira ao meio-dia. Interessante. Pois é, é curioso. Muito bacana, doutor Paulo Santos, um grande admirador de obras de arte, eu sei, de pinturas também, e agora de relógio. É verdade. O relógio acompanha mais ou menos desde 1965, né? E é uma coisa que a gente se dedica há muito tempo. Um colecionador com alma. Bom te ver, doutor Paulo Santos. Prazer a todos. Sucesso. Obrigado.